YZ igual a zero, então. Ok? Mas isso funciona para qualquer caso. Então, para a transformação C linear, obrigatoriamente o vetor todas as componentes são zero, vai ter que te dar a transformação igual a zero também. A questão é, existe outra combinação de vetores que causa isso? Se existir, esses vetores são o núcleo, que a gente chama de ker, às vezes por causa de kernel, né? Muito bem. Então, vamos ver um caso onde algo bizarro acontece. Ó. Por exemplo, aqui nós temos a transformação que vai do R3 para o R3. Só que essa transformação é uma projeção ortogonal, então eu já estou falando de uma sombra. Então, no mundo real, tu já entende que a sombra é um negócio bidimensional, certo? Mas ela tá num mundo 3D, que é o nosso mundo. Ele tem 3 dimensões de espaço. Mas a sombra é um negócio bidimensional. Então, aqui a projeção, que é uma sombra de um vetor, bem, ela vai para um mundo 3D, mas ela é um negócio bidimensional. Então, o que a gente repara aqui, ó, se a projeção é no plano XY, né? Tá aqui um vetor, tá aqui a projeção dele. Estamos vendo esse vetor projetado no plano, né? Então, como ele está preso nesse plano, ele é bidimensional. Da mesma forma que a tua sombra, como está presa no chão, é bidimensional. Faz sentido o que eu estou falando, Bernardo? Faz, faz. Tá. Olha só como é que ficou essa transformação, então. Vou tu pegar a projeção, tu joga um vetor XYZ ali, tu recebe, né, da transformação o vetor XY zero. Ou seja, o x e o y continuam a mesma coisa, afinal, tu estás pegando aqui os mesmos pontos, né, para definir o vetor, mas o z é sempre zero, né? Essa componente ali de altura, cota, né, é sempre zero. Portanto, se tu quiseres ir para zero, né, para o vetor 0, 0, 0, né, claramente, né, tu precisa obrigatoriamente ter o xy igual a zero, e é o que ele está dizendo aqui, mas o z pode ser qualquer um. Note que o valor do z não importa, né? Tu coloca o valor que tu quiser ali do z, mas a resposta na transformação vai ser sempre zero, sacou? Portanto, o vetor 0, 0, z é um vetor da base do núcleo. E daí, se tu quiser obter a base a base dos vetores do núcleo mesmo, né? É 0, 0, 1. Né? Novamente, é só tirar a letrinha para fora. Tá bom? Então, como é que tu encontra a base do núcleo? Tu vai buscar aquela combinação de vetores que te leva para o vetor 0, 0, 0. Então, por exemplo, aqui nessa outra transformação, olha só o que está acontecendo aqui, cara. Olha só. Tá saindo do R4 e indo para o R3. Então, o contradomínio, ele já tem uma dimensão a menos que o domínio. Obrigatoriamente vai ter que ter núcleo aqui, por causa daquele teorema que eu acabei de te mostrar, né? Que dizia que ah, a imagem quer dizer, a dimensão do domínio mais a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão, falei besteira, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do domínio. Então significa, mas tu não falou que imagem é diferente de contradomínio, professor? É verdade, só que a imagem nunca vai ser maior que o contradomínio, né? Então como aqui é R3, o contradomínio vai ser no máximo R3, vai ser no máximo 3 dimensões, então. Portanto, vai ter que ter um núcleo, já te garanto isso. Agora vamos ver qual é a dimensão desse núcleo. Como é que eu descubro? Como é que eu descubro os vetores, né? Como é que eu vou descobrir essa base? Bem, se a ideia do núcleo é tu pegar a tua transformação e obter o vetor zero, então a gente vai igualar cada uma das componentes a zero. Muito bem. Com isso, tu pode até construir uma matriz ampliada, né? E se for do teu interesse, né? Tu pode resolver essa matriz ampliada aí. E dessa forma mais simples, tu vai reparar, né? A relação entre os vetores. Agora, se tu não gosta de resolver matriz ampliada, não tem problema também. Aqui não teve muito segredo, né? Mas não tem problema também. É fácil fazer a matriz ampliada aqui, porque primeiro, a última coluna vai ser sempre zero, né? E tu sempre pode reorganizar. De modo geral, tem sempre muitos zooms aqui para você controlar melhor a parte aqui, né? Anterior, a parte do triângulozinho. Mas também tu poderia resolver o sistema ali, isolar o Z e o T e tal. É, eu vou fazer isso, tá? Então eu vou pegar esse sistema aqui, vou chegar na mesma conclusão que ele, só que não usando matrizes. Então,
vamos encontrar aqui os vetores e depois a gente vai concluir junto com o livro aqui. Beleza? Então, olha só. Da última linha, a gente já tira uma informação muito interessante. A gente tira que t é igual a 2y, certo? Uhum. Pronto. Já encontramos uma relação que vai aparecer no núcleo aqui, uma relação entre t e y. Agora eu posso, por exemplo, né, observar essas duas equações aqui, olha só. Tá percebendo que essa parte delas são iguais? Sim. Então tu pode subtrair essas duas. Deixa eu jogar mais pra cá, porque tá ruim de desenhar assim. Beleza, agora sim. Ó, se tu subtrair essas duas, esses caras vão desaparecer, né? Vai sobrar só x menos 2x é menos x. Mais y igual a zero. Ou seja, o que que tu conclui comigo? Que o y é igual a x, certo? Sim. Muito bem. Então, bem, se eu achei que o t é igual a 2y, e eu achei também que o y é igual a x, existe uma relação entre t, y e x, certo? Uhum. Eu posso falar o seguinte, vai depender de quem eu quero isolar, né? Eu acho que é legal isolar o y aqui. Então, olha só o que eu tirei. Eu tirei que o nosso vetor, né, que de modo geral é o y, xy, zt, no núcleo, agora, como é que vai ficar? O x é igual ao y, então eu vou colocar y aqui. O y permanece y. Já vou falar do z. E o t é 2y, certo? Certo. Porque foi as relações que eu obtive resolvendo o sistema. Fazendo lá com a matriz, tu vai obter a exata mesma coisa. Talvez em função de outra letra. Não tem problema. A resposta é a mesma. Só que a questão é o seguinte: o z não apareceu em nenhuma dessas relações. E não vai aparecer. Daí tu pode pensar, professor, mas pega tudo esse monte de y e joga em qualquer uma equação que tenha z. Quer ver o que vai acontecer? Olha só. Sempre vai acontecer esse problema. Ó, no lugar do x, a gente já sabe que x é igual a y. E o t é 2y, certo? Certo. Então, 2y cancelou com menos 2y, z igual a zero. Quando a letra não aparece no sistema de relação ali, direto, né? Tu vai obter isso, né? Que a letra que falta ali, no caso, tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Da mesma forma que o x e o y tiveram que ser obrigatoriamente iguais a zero naquele da projeção que a gente viu agora há pouco, certo? Uhum. Então, tá aqui. Esse é o vetor do núcleo. O y, y, 2y. Bem, qual é a base do núcleo, então? É só puxar o y para fora. 0, 2. Isso. 1, 1, Ah, 0, 2. Muito bem, essa é a base do núcleo. Então, tá aí, né? Como eu falei, tinha que ter núcleo e, por sinal, foi um vetor só no núcleo. A imagem vai ser 3, então, por consequência, para que a soma de núcleo com imagem dê 4, que é a base, que é a dimensão do domínio, tá bom? Então é isso, ó. O que tu tem que fazer? Igual a zero. Os componentes, tenta achar uma relação entre as componentes. Ou resolve a matriz, que dá no mesmo, né? A matriz tu faz a mesma coisa, só que de uma forma mais mecânica. Agora vamos fazer para essa coisa que tu passou aqui, né? Deixa eu só salvar o que eu fiz aqui. Deixa eu até apagar isso aqui, que não tem nada a ver com o que eu acabei de fazer. E agora vou fazer ali. Deixa eu pegar aqui, beleza. De novo. Pronto. Bem, novamente, né, a gente está buscando zero aqui, né? Então eu posso dizer que x mais y mais t igual a zero menos x mais y mais z menos t igual a zero e x mais y mais 2t igual a zero. É, bem,
Eu já vi uma coisa interessante aqui, ó. O negócio da matriz lá é legal fazer, só que é mais legal um computador fazer. Porque matriz é coisa de computador, ficar resolvendo, ficar somando linha e tal. É um negócio que confunde um pouco a nossa cabeça, né? Daí, tu quiser fazer a matriz lá, faz, velho. Mas eu olho aqui com um olhar bem humano, né? E percebo o seguinte: se eu somar essas duas, o x e o t desaparece, né? Não concorda Uhum. comigo? Porque numa tá positivo, na outra tá negativo com os mesmos coeficientes. Daí ali a gente já tira uma relação para y e z. Que legal. Percebeu? Percebi. Então tá bom. 2y mais z igual a zero, de tal forma que eu tenho que z igual a menos 2y. Por exemplo, se eu quisesse isolar o y, podia também, não tem problema nenhum. Ahn, tá, vamos tentar utilizar agora essa outra aqui. O problema é que nessa outra só tem x, y e t, né? Não tem o z para dar uma brincada, hein? Eu acho que aqui o domínio vai ser o núcleo vai ser um negócio maior aqui, com mais vetores. Ou menos, né? Bem, vamos lá. Tiramos essa relação ali do primeiro. Agora, o que que a gente pode fazer aqui? Eu posso dizer, por exemplo, né, o z está dependendo de y. Ah, aqui eu posso dizer que, sei lá, o x e o t estão dependendo de y também, né? Tem isso. Mas o x e o t juntos, né? Será que dá para tirar uma relação aqui? Além dessa, né? Deixa eu ver aqui. Se a gente isolar e já fizer a substituição, né? X igual menos 2t e o menos y vai para lá. Então vai ficar menos z sobre, mais z sobre 2. Porque é isso que acontece de isolar o y aqui. Só que isso não nos diz nada, né? Porque o t tá livre demais aqui. Então, numa situação como essa, onde eu não consigo uma relação aqui explícita, o que que me sobra, né? Me sobra que o t é igual a zero. Desculpa, que o t é igual a zero e que o x é igual a zero. Eu não consigo buscar uma relação, entendeu? Então é isso. Então eu diria que o vetor do núcleo aqui vai ser 0, y, menos 2y e 0. Porque eu não consegui buscar nenhuma relação nem para x nem para t. Ok? Não tem? O máximo que eu consegui relacionar foi para essa soma aqui. Jogando ali na parte de baixo não tirei nada. Então, desculpa, para z e para t, né? Então, por isso que o vetor da base aqui, a princípio, é 0, 1, menos 2, 0. Ok? Agora, se tu quiser, a gente pode fazer por meio de matrizes. Daí tem que tirar a matriz daqui. Daí no gasto da matriz é só tu escalonar e pronto. Né? 1, 1, 0, 1 e a parte... tem que jogar mais pra lá, senão não vai dar espaço. Isso. E a partezinha aqui de zeros. Aqui, menos 1, 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, 0, 2. Agora tem que escalonar esse bicho aí. Tu lembra como é que escalona matrizes? Uhum. Então, a gente já pode desaparecer com algumas coisas aqui. Por exemplo, se a gente somar
a primeira linha na segunda e diminuir, né? A primeira linha na terceira. Fica legal já. A primeira linha continua a mesma. Aqui já vai zerar. Somei, né? Então. E aqui subtrair, né? Então fica 0, 0, 0, 1, 0. Certo? Uhum. Ah, bem, daqui a gente já tira algumas relações, né? Lembrando que isso aqui é um sistema. Então, como esse aqui é o Z, né? O T, desculpa. Então a gente tirou que o T é igual a 0 já de cara. Dessa parte aqui do meio, a gente tira que... Ó, aqui eu tirei do Z. Só para tu lembrar de onde vai vir cada corzinha que eu vou fazer, tá? 2y mais Z igual a 0. Que foi também o que eu tirei lá no meu sistema, né? Ou seja, eu achei lá que o Z era menos 2y. E agora, vamos para o último. Vamos ver o que o último me diz. Vamos ver se eu errei alguma coisa. X mais y mais t igual a 0. Ó, acho que eu errei. O t eu já concluí que é 0, né? Então esse cara aqui já vai ser 0. Portanto, eu vou poder dizer que x é igual a menos y. Oh, isso é importante. Porque se o x é menos y, né? Tem uma relação aqui entre x e y. Eu errei, olha só. Peguei um vetor errado lá. Não deu para ver pelo sistema. Mas por aqui sai, né? É ruim, às vezes não dá para ver as coisas. Não entendi por que eu não cheguei lá. Menos y, menos 2y, 0. Ok? Devo ter perdido alguma coisa na hora de resolver o sistema lá. Mas agora foi. Beleza? Uhum. Será que eu errei, né? Esqueci alguma letra aqui, alguma coisa? Aqui eu simplesmente somei. Coisas desapareceram. Isso aqui tá certo, beleza. Agora, o t igual a 0, não percebi. Por que o t igual a 0 e o z não conseguir nenhuma relação? Ah, olha só, cara. Olha só o que faltou ver, hein? Que merda. Dava pra subtrair essas duas, né? Daí a gente chega que t igual a 0. Percebeu? Uhum. Porque os x e y desaparecem, vai sobrar t igual a 0. Daí sim. Daí tu pega o t igual a 0, joga aqui, joga as relações entre y e z aqui e pronto, tu vai ter uma relação de x e y. Aí sim. Tá bom? Dava pra fazer. É que eu não vi. Deixa eu apagar aqui, eu vou fazer pra tu entender, tá? Ó, se a gente pegar esta e esta, dá a mesma resposta. E fazer a subtração, tu vai ter que t igual a 0, basicamente, né? Muito bem. Então, com t igual a 0, a gente pegou as primeira e última, agora a gente vem aqui na do meio. Certo? Diz que o t é 0. E diz que o z que eu falei? O z é menos 2y. Pronto. Então a gente vai ficar com menos x mais y menos 2y igual a 0. Então, a menos 2y passa para lá. Vai ficar y é igual a x, né? Que foi o que eu cheguei, certo? Então daqui tu tira o seguinte vetor. Tu tira x, tu tira o y, o menos 2y no lugar do z, certo? Já foi obtido lá, e o 0. A gente tirou que t é 0. Vê se esse vetor não é exatamente igual ao vetor que eu obtive aqui. Opa, tem um sinal trocado. Acho que eu errei aqui na hora de trocar o sinal, hein?
Aqui é menos. Hoje tá complicado. Beleza, Bernardo, entendeu? Sim. Alguma dúvida? Tem outra aí pra gente fazer juntos? Tenho, posso-te mandar. Eu mandei a minha resolução por WhatsApp. Eu enganei-me só na parte final de encontrar a base. Eu esqueci-me de ter lá o Y, portanto, a base deu-me com 3 entradas, o vetor da base. Ah, pô, Não, daí foi ruim. mas Tchê. aí está mal, mas o resto está bem, certo? O resto tá bem, o resto tá bem. Tu entendeu a lógica, isso que importa. Faltou ali na tua matriz tu colocar a parte, né? Bem, não é necessário, né? Pra colocar a Eu parte de esqueci-me de ter o Y. zeros. Faltou isso, faltou isso. E O o problema é que tô dependente de Y, né? Então, mas tudo sim, bem. Eu acho que tu entendeu a lógica que fazer escalonamento, etc. Beleza. a dimensão da imagem aí seria 3, certo? A gente consegue tirar a dimensão da imagem pela, pela aquele teorema. Deixa Sim, eu dar uma seria olhada 3 lá. ou não? Deixa eu ver. A gente chegou no núcleo 1. Muito bem, 1. E o domínio aqui é 4. Isso, então tem que ser 3 mais 1 para dar 4. Isso mesmo. Ok. Eu tenho agora Ok? uma vou-lhe Diga. enviar aí uma foto que é com exercício de diagonalização de matrizes, que eu não estou muito confortável. Tá bom. Diagonalização, se for só para diagonalize. Daí você já sabe, tem que obter os autovetores, né? Uhum. Toda aquela conversa. E é esse aqui? Tu quer Uhum. diagonalizar qual aqui? A DE, não consigo bem a A D tu não DE. conseguiu diagonalizar. Será que a D tem determinante? Talvez ela não tenha determinante, né? O quê? Talvez a D não tenha determinante. Então não dá para diagonalizar. Se nós fizer se nós metemos em escada de linhas Pode meter em escada para fazer determinante 3 por 3. Só fazer aqui, ó. Diagonal principal. Pior que ela vai ter determinante sim. Os outros dá 0, menos as diagonais secundárias. Vamos ver quem são. 0, 0, 0. Então é só isso aqui, tá? A determinante. Ok? Alguma dúvida? não. Ah, isso vai Não? dar Então 0? tá bom. Bem, o determinante para tu fazer o alto valor e o alto vetor, tu sempre tem que igualar a zero, certo? É o tal do polinômio característico. Sim, ok. Então aqui tu tira dois autovalores, um com multiplicidade geométrica 2, né? Que é, vamos chamar assim, ó, aqui é o lambda 1, esse é o lambda 2, que é igual ao lambda 3, que é igual ao 2, certo? Ok. Pronto. Então tá aí. Esses já são os autovalores. Agora a gente tem que achar os autovetores para poder diagonalizar. Mas ele está pedindo o que exatamente no problema? Caso a matriz dada A seja diagonalizável, obtenha a matriz S que diagonaliza A. A matriz S que diagonaliza A, que são as P's, né? No caso lá do slide que eu te mostrei lá naquele site, né? Ele Uhum. chama de S, eu chamo de P. Ele quer essas aqui, ó. S menos 1 e S, que são as P's, que eu chamava lá, que são quem? Que são os autovetores, né? É A matriz S de vetores, sim. é a matriz dos autovetores na coluna. Então tem que achar os autovetores, tá bom? A diagonal a gente já tem, né? Que são os autovalores aqui. Agora vamos achar os autovetores, então. Como é que acha os autovetores? Pega a matriz e joga, né? Então vamos Ok. jogar o W1 igual a 3 primeiro, né? Vai ficar 0, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Certo? Uhum. Tudo isso aqui multiplicando um x, y, z tem que ser igual a 0, 0, 0. Aqui, novamente, né? Dá para fazer de algumas formas aí.
Dá para fazer de algumas formas aí, mas basicamente você já pode tirar uma relação bem interessante aqui, né? Você pode dizer que menos y igual a zero, já do primeiro, e depois que y menos z igual a zero. Eita, aí deu ruim, né? Porque a gente chegou como autovetor aqui o vetor trivial. Não, 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 falei besteira. O problema é que ele está dizendo que o y é sempre zero, né? Ah, é, mas o x está livre. Ó, porque o que que a gente tirou daqui? O y é sempre zero. Então o z também é sempre zero, certo? Uhum. Beleza, e o x, cadê? O x está livre. Então, o x é qualquer. O x pode escolher qualquer valor de x que tu tá tendo essa resposta aqui. Por isso, o autovetor associado aqui, É um zero ele é zero. o... Não, é o x, zero, zero. Então, tu pode tirar a base aqui do autovetor, né? Que vai ser o próprio 100, isso mesmo. Ok? Vou Ok. colocar assim, 100. Pronto. Beleza, temos um vetorzinho. Agora, vamos fazer o mesmo aqui, só que para o outro. Supostamente vai dar dois vetores de resposta, né? Porque é um alto valor aqui duplo, né? 0, 0, 0, 1, 0. Tudo bem? Só escrevi a matriz aqui para jogar para lá depois. O lambda igual a 2, né? Tá bom, de novo, É né? 22. Oi, calma. O que tu falou? O O quê? que que tu falasse? Pronto. Se nós tivermos. Acho que travou aí, velho. Ó, eu encontrei que x igual a 0 e y igual a 0. Então o Se z nós é tiver, livre, se né? nós, ti- se nós tivermos um valor próprio com multiplicidade algébrica 2, quer dizer que nós temos dois vetores próprios iguais, não é? Quer dizer que não é. É, a princípio sim. Ele tem que valer por 2, né? Porque a regra da multiplicidade geométrica e algébrica é o seguinte, né? Aquela limitação, né? Se eu não me engano, a multiplicidade é algébrica quando se trata do alto valor. Então, multiplicidade algébrica 2 para esse alto valor te obriga a ter um vetor, te obriga a ter pelo menos multiplicidade geométrica 2 associada a esse alto valor. Uhum. Então é isso. Por isso ele vai repetir duas vezes. Então, a matriz S vai ser 100, 001, 001. Ok? Ok. Muito bem. Então, agora já dá para fazer a inversa, né? Se é que esse bicho tem inversa. Hum, Mas, mas tem que fazer, né? Será que tem inversa? Isso tá tão estranho esse negócio. Tem uma linha toda zero, né? Como é que vai ter inversa? Percebe o que eu quero dizer? Tipo, para ter inverso, o determinante tem que ser diferente de zero. Mas uma linha toda nula já causa inversibilidade. É, talvez essa seja uma consequência aí de. Tu tens a resposta disso? A gente pode jogar no Symbolab também, né? Symbolab nos dias de. É que é curioso, porque claramente tem a diagonal, mas quem são os autovetores, né? Mas vamos jogar lá. Eu preciso que tu me dite a matriz. É 300202012. 300001012. 300001012. 300001012. E
A gente quer vetores próprios, né? A gente estava pensando mais nos vetores próprios que qualquer coisa. Ué, são, são vetores próprios diferentes do que a gente obteve. Ué? Não, eu devo ter escrevido errado. Eu escrevi errado. Aqui não é 1, aqui é 2, né? Tá aí ainda, Bernardo? Alô, alô. E aí, cara, tá por aí? A minha net foi abaixo, Ah, mas já tá. Eu voltei. tava mostrando aqui que a gente obteve uma resposta esquisita pra matriz S. E, ó, Não, de fato tem 2 autovetores só, né? 2 vetores mas próprios só. eu ia dizer, professor, na minha E- solução, nas soluções está a dizer que não é possível diagonalizar esta matriz. Pois é. Como É o que eu eu cheguei na vi o conclusão segundo também. estudo. Sim, sim, sim. Porque a gente não consegue tirar uma matriz inversível para S, né? Esse é o problema. Porque por mais que tu repita ali na matriz o vetor, como tu vai ter é, coluna repetida, ou também aparece ali, porventura, a linha igual a zero, tu não consegue um determinante, né? O determinante é zero, e quando tu tens determinante igual a zero, tu não tem inversa. E é necessário que tenha uma inversa, né? Porque é Ok. S de um lado e S menos um do outro, né? Então por isso que não tem. Beleza? Ah, é o que eu concluí aqui, tá? Acho que é vetores aqui. Não, aqui. Diagonalização. Né? Quer ver? Vamos ver a resposta que ele vai dar aqui. Era 300, né? 0, 2, 0, 0, 1, 2, né? Uhum. Não diagonalizável. Agora, qual é o argumento para ser não diagonalizável? Para permitir a diagonalização, o número de vetores próprios deve ser igual às dimensões da matriz. Há 2 vetores próprios, que é menor que 3. Matriz é de dimensão 3. Então, a matriz não pode ser diagonalizável. Tá bom? É isso. Percebeu? Entendi, entendi. Então tá bom. Podemos só fazer a linha E também, que eu não percebi. Claro. A linha E com números complexos. É, que não tem por que ser estranho. Vamos lá. Tá, o que que tu fez da linha E? Qual que foi teu problema nela? Foi mesmo olhar e ver o números complexos. Bem, se é só isso, não tem problema nenhum. Porque número complexo é um número como outro qualquer. O i é igual a raiz de menos um. Então, eventualmente, se aparecer i vezes i, a resposta é menos um. Se aparecer i ao cubo, vai ser. É como se fosse uma letra. Tu tá trabalhando com uma letra que representa alguma coisa, entendeu? E a quarta é igual a 1. Pronto. Então são. E depois repete. O i a quinta é igual ao i normal. E assim vai. Não tem nada demais com número complexo. Bem, vamos lá, né? Então, lambda vai ficar quem aqui? Vai ficar esses termos mesmo. Menos lambda. Menos 1 menos lambda. Menos lambda. Mais 0. Mais outro zero aqui. Agora, se eu repetir esse cara, só para eu entender o que está acontecendo, para não me perder, tá? Aqui vai dar zero. Aqui já não dá zero. Vai ficar um menos aqui. Bom, 5 menos lambda. Menos 1 mais i. Menos 1 menos i. Agora sim igual a zero. Tudo bem, só multipliquei, né? Só fiz o determinante. Alguma dúvida? não,
Não? Só não conseguia ver, Setor. Pensava que o Setor não estava a projetar, pensava que estava a falar. Eu estou a Eu ver só tô a o. falar, não tô a projetar. Ah, eita, que merda. Tem que sempre lembrar. Mas tá aí, ó. Eu simplesmente fiz o polinômio característico, certo? E agora, né? O que que tem aqui? A gente tem que achar o valor do lambda. Mas achar o valor do lambda em função dos numerozinhos aí, complexos. O que acontece é que essa multiplicação aqui, ela dá uma resposta bem legal. Porque quando tu multiplica um número complexo pelo conjugado dele, o número complexo simplifica, só fica o quadrado dos coeficientes. Pode fazer isso por chuveirinho, mas eu já te dou o spoiler, né? A multiplicação desse cara aqui, como esse é o conjugado desse, o complexo conjugado desse, vai dar vai dar 2 aqui. Se eu não me engano é 2. Então eu vou fazer só essa conta primeiro, tá? Vou fazer por chuveirinho. Então, Ok, 1. Chuveirinho é a distributiva, tá? No Brasil a gente chama de chuveirinho. ok. Eu percebi, eu acho que percebi, eu já estava a perceber. Ah, então tá bom. Menos i. E aqui o que que vai acontecer? I vezes i é menos 1, como eu te falei agora há pouco. Só que tem o sinal de menos aqui. Então, menos 1, menos com menos dá mais 1. Então, é o que eu falei que ia acontecer. Dá 2, né? Porque esse corta com esse. Porque mais i menos i é zero, independente de ser complexo ou não. Vai sobrar 1 mais 1, 2. É uma regra aí que a gente aprende com o teste do número complexo. Quando tu multiplica um número pelo conjugado dele, vai sobrar basicamente vai sobrar basicamente o quadrado daquilo que multiplica a parte real e a parte complexa. Me estranha tu não saber isso de cor, porque, meu Deus, os portugueses aqui são tarados por número complexo. Porque no exame nacional aqui é só número complexo. Eu Eu fico não gostei muito impressionado. dessa, não gostei muito dessa parte. Mas por acaso na altura sabia. Ah, bom. Tá explicado. Então tá. Bem, eu vou juntar esses caras aqui, assim, só de olho. Então vai ficar menos lambda, mais lambda ao quadrado. Então vamos lá. O 5 vai multiplicar o mais lambda, então vai ficar 5 lambda. 5 vai multiplicar o mais lambda ao quadrado, mais 5 lambda ao quadrado. O menos lambda vai multiplicar o mais lambda, vai ficar menos lambda ao quadrado. E aqui vai ficar menos lambda ao cubo. Eita. Então, vai sobrar o que para nós brincar aqui, né? Ó, vai ficar menos lambda ao cubo, aqui vai ficar mais 4 lambda ao quadrado, aqui vai ficar mais 5 lambda, e aqui lembrando que é o número 2, né? Então vai ficar menos, menos 10, mais lambda vezes 2 mais 2 lambda, igual a zero. Então, se eu não errei nenhuma conta, né? Note que nem apareceu o número complexo aqui no final da conta, tá vendo? Não teve problema nenhum, número complexo. Então, aqui vai ficar 2 lambda com esse cara, vai ficar 7 lambda. Então, mais 7 lambda menos 10 igual a zero. E agora, supostamente, tem que resolver esse cara aí, né? Encontrar as raízes desse polinômio, se não tem nada errado, né? Eu acho que não tem, vamos ver aqui. Eu não vou fazer, claro. Isso aqui é serviço de aluno de primário. Então eu vou jogar no meu programa lá. A gente sempre testa um valor, né? Provavelmente testando um ou menos um aí, vai ser uma das raízes. Vamos ver o que ele vai dizer aqui para nós. Ó, tem algumas raízes aqui. Tem 3. Coisa boa. Não gosto de multiplicidade dupla. Viu? Ó? É aquela história, tá bom, Bernardo? Se aparecer um polinômio de terceiro grau para tu resolver na prova, lança uns números simples. O zero claramente não vai zerar, mas se tu jogasse um, zeraria, né? Percebeu, Eu, hein? não sei se no Brasil também chamam regra de Ruffini. Ah, abriu o Ruffini? Sim, mas é meio chato de fazer. Eu não acho Nós fazemos nada. sempre um ou menos um e costuma resultar. Se não resultar o menos um,
ou 2 e menos 2, não vale a pena então, quer dizer que não vai dar. É, basicamente isso. Eu jogo os numerozinhos aí, se não der, não deu. Aí eu parto para a próxima conta. Mas beleza. Tá aí, essas são as raízes. E agora você pega essas raízes, joga aqui e tenta resolver o sistema. Então vamos resolver o sistema, eu vou resolver o sistema só de um. Depois faz para ti os outros aí. Então eu vou dizer o 1 ali, né? Então, no lugar do lambda eu vou colocar o número 1. Então, 5 menos 1 é 4. Menos 1 menos lambda é menos 2. E 0 menos 1 é menos 1. E agora, né, a gente sabe que tem que multiplicar por XYZ, que vai dar o 0, 0, 0. Pronto, daqui a gente já tira algumas relações, né? Que o 4x igual a 0. Olha só, então x é 0. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Olha só, nós temos menos 2y mais um z que multiplica menos 1 mais i igual a 0. E na de baixo nós temos menos y que desculpa, y só, que multiplica menos i, menos i, menos z igual a 0. Muito bem. Lembra que lá no na nossa primeira e última aula, eu acho, de autovalores e autovetores, eu falei para você que é muito comum que, numa situação como essa, as linhas sejam múltiplas uma da outra? Ok. Muito bem. Será que é o que está acontecendo aqui? Bem, a gente pode multiplicar o conjugado e perceber se é ou não. Se a gente pegar, por exemplo, essa linha aqui e multiplicar o conjugado, o que vai acontecer, né? Multiplicar o conjugado é justamente pegar esse cara. O que é o conjugado, né? Estou falando complexo conjugado, mas é basicamente um número complexo com o sinal da parte complexa trocado. Então, como aqui é negativo, eu estou multiplicando pelo positivo, entendeu? Sim, sim, eu sei. O conjugado ainda sei. Ah, então tá bom. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu quero ver se aquilo lá é múltiplo. Então, se eu fizer essa multiplicação, a gente já sabe que multiplicando o conjugado aqui vai ficar ao quadrado as componentes, né? Então vai ficar 2 de novo. Então vai ficar 2y. Sem muita conversa. Já estou multiplicando pelo conjugado para ficar fácil, né? Bem, Ok. multipliquei aqui Porque pelo tinha conjugado, outro. sobrou 2. Agora eu vou multiplicar aqui pelo conjugado também, é claro. Vai ficar menos 1 mais i vezes o z, claro, igual a 0. Vamos ver se isso aqui é múltiplo da outra linha, que era essa, né? Essa aqui. Ó, parece que é só o sinal trocado, né? Se a gente agora, porventura, multiplicar por menos 1, vai ficar o menos 2y, já está igual. Mais z. Passei o z para frente, troquei o sinal, né? Que era menos, ficou mais, tá bom? Sim. Menos 1 mais i igual a 0. Então, sim, as duas linhas são múltiplas uma da outra. Com a multiplicação de constantes, eu consegui chegar nelas. Então, vamos escrever o seguinte. Como é de praxe, as duas linhas são múltiplas uma da outra. São múltiplas. Uma da outra é redundância. Sendo assim, podemos obter o vetor próprio, né? Trabalhando com apenas uma delas. Sacou? Uhum. Então eu vou pegar, eu posso pegar, por exemplo, essa aqui, que já está mais organizada. Eu posso dizer, então, que o z é igual a y
menos 1 menos i. E, finalmente, o vetor, então, vai ser 0 para x, y está livre, e o z é esse cara. Ok? Então, se eu quiser escrever o autovetor, né, do jeito que tu gosta aí de escrever, 0, 1, menos 1 menos i. Ok? Uhum. Então, qual que foi o grande segredo aqui para tu não perder uma hora na prova? Perceber que as linhas são múltiplas, ok? Vou escrever aqui. Essas linhas são múltiplas. Spoiler, essas linhas são múltiplas. De modo geral, é o que acontece. Senão, tu não vai ter um autovetor associado, né? Tu precisa dessa relação entre as letrinhas. Porque senão, tu vai ter mais de um autovetor associado ao autovalor. Não é o caso aqui, porque, pô, tu teve 3 autovalores, então cada um tem que ter um autovetor obrigatoriamente, né? Ok. Alguma dúvida? Não. Então acho que tá bom, né? Nossa, fizemos de tudo hoje. O resto tu faz sozinho, tá? Vai ser a mesma lógica. Vai ter também um vetor associado pela própria dimensionalidade aqui dos autovalores. Provavelmente, né? Tu vai ter um termo zerando e outros termos se relacionando. Então tu pode ignorar toda uma linha com complexos ali, tá bom? Ok, obrigado. Pô, eu que agradeço. E amanhã, Amanhã é a última, não mesmo é? horário. Às 10. Amanhã é a última. Isso aí. Então me traga o máximo de dúvidas que tu puder para amanhã, hein? Ok, vou trazer. Valeu, tchau. Deus.